Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, como prometido, estou aqui fazendo esse vídeo para trazer a análise do dólar, tá? Ano passado, 2019, mais ou menos, quando novembro de 2019, o dólar chegou a bater por volta de 3,79, 3,80 e eu fiz um vídeo com alguns alunos fazendo essa análise, dizendo que ia ter uma alta do dólar. Inclusive, eu postei aqui falando sobre esse vídeo no Instagram, ó, você pode vir aqui no meu Instagram, esse vídeo bem aqui, tá? Onde eu falo sobre essa alta do dólar ali para a partir de dezembro e janeiro ali de 2020. E o que aconteceu? A gente nem precisa falar, né? O dólar disparou. Inclusive em março eu regravei o vídeo e eu postei, o dólar já estava 4,67. Depois vocês viram aí as altas que o dólar teve, o quanto, né, ele chegou a atingir. Então chegou agora o final do ano e muita gente quer saber, né? Será que o dólar vai continuar caindo? Será que ele vai se recuperar e voltar a subir? Bom, eu vou trazer aqui uma análise técnica, né, uma análise gráfica da minha especulação de mercado, lembrando que isso sempre é uma especulação, né? Nós somos traders, não temos uma bola de cristal, não temos como saber de fato o que vai acontecer com o preço. Existem aí vários fatores para acontecer essas altas e baixas do mercado, muitos relacionados aí com compras e vendas, tá, de posições aí de grandes plays, e também fatores econômicos, que foi no caso agora essa última queda que tivemos aí no início de dezembro, né? Então, antes de eu fazer a minha análise gráfica, vou aqui mostrar para vocês. Muita gente não entende ou não acompanha muito bem, não entende o que está acontecendo no mercado. Ah, o dólar caiu, mas por que ele caiu? Bom, galera, eu peguei aqui duas notícias, né, para mostrar para vocês, falando que basicamente essa queda brusca que teve aí para dentro do dólar no início de dezembro, teve aí uma queda muito grande aí nos últimos dias, tá? Esse aqui é o gráfico de uma hora, deixa eu abrir aqui o gráfico de dia, tá aqui, tá? Essa queda aqui que aconteceu. Bom, houve um ingresso, tá, de investimento estrangeiro de 33,3 bilhões aí no final de novembro para dentro da bolsa brasileira, tá? Ou seja, um valor muito grande investido no mercado de capitais para dentro do Brasil, o que fez despencar o valor do dólar. Então, em resumo, né, o investidor estrangeiro ingressou liquidamente, ou seja, dinheiro puro, né, para dentro da bolsa, 33,32 bilhões, resultando em 352 bilhões em compras, tá? Ou seja, tudo isso para dentro do mercado aí de capitais da nossa bolsa brasileira. Inclusive saiu no próprio portal da UOL aí falando um pouco mais sobre essa queda, tá? E está aqui, ó, a aplicação de queda reflete a ingressos de fluxo de investidores estrangeiros, beleza? E ainda sem falar, né, em políticas econômicas aí que tinham uma projeção para dezembro acontecerem, não aconteceram, e é provável que no início do ano tenha aí esse ingresso de algumas novas políticas econômicas para dentro do Brasil e que realmente continue tendo uma queda para dentro do dólar. E vocês vão entender o porquê eu estou falando isso e o porquê isso é importante também de estar sendo explicado. Agora você já entendeu o porquê da queda do dólar aí nos últimos dias, mas vamos lá para a nossa análise gráfica. O que pode acontecer baseado na especulação minha, tá? Vitor, gratidão. Então vamos lá ao gráfico. Bom, para você olhar esse gráfico, né, para quem tem dúvida de analisar esse gráfico, você pode ir no próprio site da Investing.com, tá, e pesquisar lá USD/BRL, ou seja, a moeda primária do dólar versus a moeda secundária ou moeda de cotação real, beleza? E aí você pode analisar o gráfico, você tem a opção aqui de dia, de hora, de 5 minutos, enfim, essa análise é uma análise macro, tá? Eu estou falando de um ativo de realmente muita importância, que é o nosso valor aí em relação ao real, tá? A gente sabe que isso afeta demais tudo que a gente vai fazer, né? Consumo, propriamente turismo, tudo, importação, exportação, né? Se você for comprar um celular novo ou algo do tipo, isso vai interferir na sua tomada de decisão, quanto você vai pagar aí
em determinado valor e em determinado tempo desse bem, tá? Ou de algum ativo, beleza? Então, a minha ideia aqui é simplificar o máximo possível para vocês entenderem qual foi a análise que eu estou fazendo e o que pode acontecer aí nesse cenário, beleza? Então, você tem a opção de vir aqui no site da Invert. Esse aqui é o gráfico de dia, tá? Eu botei aqui em candles, dias, e a gente se depara exatamente com agora, né? No dia que caiu aí nessa baixa aí de 5,8, chegou a bater 5,06, né? Aí o real, muita gente, Vitor, será que eu compro o dólar? Já me mandou mensagem, Vitor, fala sobre a análise do dólar, mas nenhum tipo, né? Como eu falei, é um ativo realmente importante. A gente não tem que analisar só pelo momento, tá, galera? Até porque vocês vão entender um pouco mais agora dentro da análise gráfica. Então a gente atingiu um suporte muito forte, que foi essa região bem aqui, tá? No site do Invert não vai ter como mostrar tanto, mas que foi o valor de 5,10, tá? Era uma região de suporte muito forte, você pode ver que o gráfico batia, né? Chegou a romper, na verdade, se corrigir, não foi nenhum falso rompimento. E aqui, de novo, o gráfico resistiu ali por volta de julho, tá, desse ano, tá? Você vê o valor aqui por baixo, ó. Então, ali por volta do dia 23 de julho, e agora no finalzinho do ano, né, início, né, do mês de dezembro, o gráfico de novo atingiu o valor de 5,10. Beleza? Pessoal, eu vou agora colocar o meu gráfico aqui do Profit, que eu vou fazer alguns desenhos, algumas marcações, fica mais fácil para explicar para vocês. Me acompanhe aqui. Beleza, galera? Toda a minha análise, tá? Eu coloquei uma linha aqui, tanto de suporte quanto de resistência, que vai ser a média que eu vou aplicar, tá? Para toda essa análise. Ela está marcada ali no ponto de 5,2503, tá? Se você ver, foi uma região onde houve a primeira resistência histórica, tá? Após esse rompimento aqui. A minha análise de novembro do ano passado foi ali por volta de novembro de 2019, que eu falei, galera, pode comprar dólar, que é um ótimo momento, tá? O gráfico ele disparou, ainda ficou aqui nessa região de acumulação, como vocês podem ver, tá? Ainda ficou aqui nessa região de acumulação. E após isso, tá? Após essa região de acumulação, ele fez um rompimento histórico e foi embora, tá? Então, essa linha eu marquei exatamente na primeira resistência que houve desde esse rompimento histórico aqui, tá? Que foi nesse ponto que eu falei para vocês, 5,25. Quem comprou dólar quando eu fiz a análise, realmente lucrou e ainda está no lucro, né? Na época eu cheguei a fazer um aporte no meu capital de provavelmente ali uma média de 2 mil, 3 mil dólares, tá? Então, sem operar, sem nada, eu tive um lucro aí em alguns meses de quase 100% do valor que eu investi. Como eu falei, a nossa análise técnica, a nossa análise gráfica, ela vai se conter basicamente nesse ponto, e é esse ponto de 5,25 que vai definir realmente, na minha opinião, para onde o dólar vai, se ele vai continuar subindo, se ele vai continuar descendo. Então fiquem ligados aqui, tá? Bom, galera, vamos lá. Nós tivemos aqui um movimento do dólar aproximadamente ali no primeiro para o segundo semestre, onde o dólar ele tentou fazer uma correção, tá? Ele tentou fazer uma correção, depois ele voltou para uma região de acumulação e ele ficou até então e continuou subindo, tá? Continuou subindo. Uma das coisas que eu falo sempre sobre movimentos de ondas de Elliott é que ele funciona muito, só basta você saber como analisar ele dentro do gráfico, tá? E, por exemplo, eu posso pegar aqui esse exemplo de ondas de Elliott, que aconteceu muito claramente aqui nessa região de correção, tá? Nesse ponto de correção, nesses meses aqui. Então, o que aconteceu? Ó, aqui, se você analisar, deixa eu só fazer que eu acostumado lá a fazer ao contrário na IQ, mas olha aqui, se você analisar o gráfico, ele buscou aqui nessa pernada que foi ali por volta de junho, tá, de 2020, uma correção de junho para julho aqui, eu estou no gráfico diário, tá, do USD-BRL, bateu exatamente no ponto de 161,8, fazendo assim uma pernada de alta. Se você puxar aqui, você vai analisar, ver acontecendo a mesma coisa já nessa outra pernada bem aqui, tá? Ó, batendo um gráfico próximo ali da zona de 61,8, chegou a fazer um falso rompimento, foi embora e depois ali
mais uma pernada de alta sendo respeitada, né, praticamente aqui nessa região de 61,8 até a formação ali das ondas ABC e possivelmente já uma formação de uma reversão, tá? Vitor, por que você está me mostrando isso? Você não está mostrando o gráfico atual? Galera, eu estou fazendo uma análise de gráfico diário. Então, se eu estou fazendo uma análise de gráfico diário, é um cenário bem macro, tá? Bem amplo, para a gente realmente ter uma possível análise mais assertiva. Então, o que eu demonstrei para vocês foi a formação aqui dos padrões de onda de Elliott, onde eu tive, após uma zona de correção, no caso, né, uma onda de impulsão aqui bem macro, tá? Outra onda de impulsão, retração, impulsão, tá? E a formação do padrão ABC, tá? Que é quando a gente tem ou uma acumulação ou uma reversão. Então, nesse movimento aqui, houve uma reversão de mercado, tá? Houve uma reversão de mercado, onde o gráfico rompeu essa linha de suporte aqui, que estava indo nessa tendência de alta, formou uma nova acumulação, tá? Então, a nossa análise ela vai partir daqui agora, vai se afunilando, beleza? Olha só, galera. Então, a partir desse movimento, a gente consegue identificar alguns padrões, né? Primeiramente aqui, lógico, eu nem gosto de falar muito diretamente sobre figuras gráficas, mas a gente identifica muito claramente que a gente tem aqui uma formação de um triângulo de baixa, né? Um triângulo de baixa, simplesmente aqui nessa região de acumulação, a gente tem uma formação de um triângulo de baixa, tá? Onde eu tenho uma formação aqui de topos e fundos descendentes, então eu posso marcar uma linha de tendência, tranquilo, eu marcaria a minha linha de tendência bem aqui, tá? Já posso marcar até essa linha de tendência, não está errado não, tá? E aqui a gente tem aquela região muito forte que eu já falei para vocês de suporte e resistência, tá? A região que a gente começou a marcar lá desde março de 2020, tá? Foi quando eu falei naquele segundo vídeo, se o gráfico rompesse esse ponto, seria um movimento de alta muito bom e você poderia comprar dólar, fazer aporte em dólar e tudo mais, tá? E foi o que aconteceu, tá, galera? Foi exatamente o que aconteceu. Meu vídeo foi por aqui nessa análise e logo depois ele rompeu. Então, essa região aqui é uma região extremamente importante que a gente tem, tá? Não tem como ignorar, lembrando que suporte e resistência está diretamente ligado com o sentimento de compradores e vendedores. Então, não ignore essa região. O que aconteceu agora, esses dias, com essa injeção de capital, foi que houve um rompimento dessa região. Vitor, isso é um rompimento ou um falso rompimento? Bom, falando de padrões de gráficos, é um rompimento. A gente já teve a confirmação de um rompimento, porque eu estou analisando o gráfico com candle de dias, tá? Candle de dias, e ele já rompeu e até agora não voltou para a região. Só o que acontece, galera? Ontem e hoje houve uma correção, começou a ter uma correção. Eu falei sobre a análise de dólar na segunda, tá? Começou a haver uma correção dessa movimentação de dólar, e é normal, lembrando a teoria de Dow que os índices já descontam tudo, então o gráfico foi injetado ali dinheiro na nossa bolsa e pode ser que o gráfico já se corrija, rompa de novo essa zona aqui e suba, pode ser, tá? É uma das coisas que a gente pode especular para esses próximos dias. Porém, galera, olha só, aqui lembrando que eu tive uma região de acumulação, tá? Lembrando que eu tive uma região de acumulação, houve a formação do triângulo, rompeu aqui essa zona de suporte muito forte, houve esse rompimento dessa zona de suporte muito forte, tá? E pode ser que o gráfico venha também fazer esse pullback, tá? Vitor, por que você sabe isso? Porque a gente está analisando padrões de gráficos e vendo, inclusive, que já funcionou muito bem o padrão de ondas de Elliott anteriormente. Se já funcionou e funciona, inclusive, no gráfico de dia, galera, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer para vocês essa zona de Fibonacci que houve bem aqui, tá? Que foi essa pernada de alta aí dessa desvalorização. Nós podemos traçar, tá? Deixa eu só afastar um pouquinho mais o gráfico, ó, dessa região aqui para cá, tá? Você traça a Fibonacci, ó, que foi de onde teve esse ponto. Se você analisar aqui essa queda do gráfico, tá? Se você analisar aqui essa queda do gráfico, olha só, galera,
O gráfico respeitou, né? A Fibonacci respeitou exatamente a correção ali na zona aproximadamente, tá? Aproximadamente de 50 e de 61,8. Tá aqui, ó. Vou até marcar para você essa linha, tá? Tá aqui, ó. Respeitou exatamente aqui essa região, tá? Que também eram os pontos lá anteriores de resistência. Beleza? Depois disso ele rompeu. O que eu posso fazer daqui, galera? Se ele rompeu, ele formou um topo aqui e fez já o rompimento, eu posso traçar minha linha de Fibonacci? Posso, tá? Para dentro desse novo suporte aqui que ele formou aqui embaixo, tá? Que também era uma confirmação. Vou puxar até essa linha para cá para você ver, ó. Também tinha uma zona de suporte aqui. Ele já formou esse suporte e tem alguns padrões de reversão, inclusive de candle ali, já mostrando que talvez o gráfico venha subir, tá? Se eu puxar exatamente essa pernada aqui desse topo, tá? Você vai ver que ele pode se corrigir muito bem, pessoal, muito bem. Olha lá, de novo, a minha região de 50, tá? Entre 50 e 61,8. Pode ser que ele venha buscar esse ponto. E o que eu tenho aqui? Uma confluência, galera, de pullback, uma região de 50 de Fibonacci e mais essa linha de tendência de baixa. Tá? Então eu tenho aqui um ótimo cenário também para simplesmente haver só uma correção e o gráfico buscar mais uma pernada de alta de impulsão, ou seja, cumprir ali a terceira pernada de alta, no caso a quinta onda de impulsão de Elliott. Como é que eu sei, Vitor, se isso pode acontecer? A gente não sabe, a gente tem uma especulação para isso. Então, lógico que o gráfico ele pode vir agora e romper isso aqui e continuar subindo, tá? Mas qual é a minha especulação que pode haver também, tá? É que ele venha buscar essa região de 50 ali, essa zona, tá? Lembrando que isso aqui são zonas, então isso aqui pode ser um pouquinho mais em cima, pode ser inclusive aqui próximo da linha de 61,8 e ele faça a reversão para buscar mais uma queda, tá? Lembrando que isso aqui é uma análise técnica, uma análise gráfica. Acabou de acontecer um evento de injeção de dinheiro muito forte e o gráfico ele respeitou uma análise fundamentalista do que está acontecendo, uma análise econômica, né? Vamos dizer assim. Então, chega a ser ousado da minha parte falar que isso vai acontecer, mas a gente tem um cenário aqui que pode acontecer, beleza? Então, galera, qual é a minha dica? Se o gráfico ele realmente corrigir agora e formar candles ali rompendo essa região, tá? Formar candle rompendo essa região, aí esquece. Aí esquece, cancela, tá? Essa possível pernada de impulsão de baixa e o gráfico provavelmente vai continuar subindo, ou seja, o dólar vai continuar subindo ali a partir dos 5,20, 5,20 e pouco, se ele romper essa zona, ele vai continuar subindo. Mas se ele reverter, existe uma grande chance sim dele buscar um ponto mais baixo. Vitor, qual é o ponto possível que o dólar pode buscar mais baixo na sua opinião? Aí é muito simples. E aí como é que eu faço isso, Vitor? Como é que eu faço para saber qual é, por exemplo, um possível novo alvo, né? A gente já identificou o ponto que o gráfico pode fazer reversão. Eu, por exemplo, posso copiar aqui essa Fibo, tá? E transformar ela numa nova Fibo, tá? Numa Fibo onde eu quero saber a minha Fibonacci de expansão. Então, eu vou adicionar ela aqui na minha expansão de 161,8. E aí eu faço a reversão dela para entender onde é que ela pode buscar, tá, esse alvo. E se você analisar, olha só, na minha Fibo de expansão, exatamente bem próximo ali de onde eu tenho já uma nova zona de suporte, tá? Então eu posso até fazer aqui mais uma linhazinha aqui de suporte. Olha só, galera, quase nessa região que eu já tenho muito forte de suporte também, que está batendo ali por volta de 4,86, 4,90. Então, galera, tá aí a minha análise, tá? Se o dólar realmente agora ele romper essa região, por isso que eu digo que tudo está partindo, a nossa análise está partindo diretamente daqui desse ponto de 5,25, tá? Se o dólar romper esse 5,25 e
confirmar esse rompimento, galera, aí pode esquecer que provavelmente ele vai continuar a correção e subir do jeito que ele subiu, tá? Em 2020, tá? Lembrando que também até agora nenhuma política econômica nova está acontecendo dentro do Brasil, tá? Então o que a gente entende que realmente é uma grande chance disso acontecer. Mas se ele respeitar graficamente e vir e romper essa zona de suporte aqui de 5,10 que ele bateu, né, aproximadamente, aqui na nossa fibra ali de 5,8, 5,7, tá? Até botar aqui, provavelmente que ele venha buscar esse alvo ali de 4,87, 4,90, o que seria muito ótimo para a gente, tanto na questão de consumo, para quem for viajar, para quem for, inclusive, fazer aporte no seu capital, comprar dólar, ou até mesmo se posicionar aqui nesse gráfico e lucrar, né? Então é isso, galera. Fica aí, né, a nossa análise técnica do dólar. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo aí um pouco mais extenso, porém com conteúdo de valor, comenta aí, curte aí e eu te encontro num próximo vídeo. Falou, galera. Até logo.